Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração, nesta linda noite de quarta-feira, que estamos aqui reunidos, unidos em nome de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia. Que a luz de Jesus possa envolver a todos nós que estamos aqui neste momento online, que possa envolver os nossos lares, aqueles que residem conosco, que nós possamos fazer deste momento uma oportunidade de nos fortalecer, uma oportunidade de aprender mais sobre os ensinos de Jesus, uma oportunidade de crescimento, de autoconhecimento, a oportunidade de doar as nossas melhores energias para aqueles que estão tão mais necessitados que nós. Mas também é o momento de recarregarmos essas nossas energias, recebendo do alto, recebendo da presença dos nossos mentores, os nossos queridos amigos espirituais, a luz, a paz, as energias de saúde, de esperança, para que consigamos seguir juntos nessa escalada evolutiva, para que possamos compreender os momentos pelos quais passamos e irmos seguindo em direção à luz maior, que é o nosso Pai. Que o nosso Pai de amor e de bondade nos proteja, nos abençoe, nos envolva com essa energia de saúde e luz, e que possamos, ao término do nosso estudo de oração, estarmos bem melhores do que quando aqui chegamos. Então, prepare-se, fique numa posição confortável, ajuste o seu aparelho, seja o seu tablet, celular, computador, para que nós possamos juntos fazer essa viagem do aprendizado, do conhecimento. Eu dou boas-vindas a você que não coloca seu nome no chat, mas que já está aqui firme, juntinho com a gente. E dou boa-vinda a vocês que estão escrevendo as mensagens carinhosas no chat, que eu tanto gosto. É muito bom estar com vocês. Vamos dar uma olhada, então, aqui para ver quem já está aqui no nosso chat, né? Depois as pessoas continuam chegando, né? Bom, Dona Vera, boa noite, seja muito bem-vinda. Tita, boa noite. Norminha, Marisa Fleury, diretamente do Paraguai, né, Marisa? Felicidades aí para você e sua família. Débora, boa noite. Estelinha, boa noite. Maurício Duval, boa noite. Um abraço para Jacira. David, boa noite. Que você e seu filho sejam muito abençoados também. Osamira, boa noite. Seja bem-vinda. Lúcia, um abraço, boa noite. Paulo Parachinho, Antônio Freitas, boa noite. Ricardo Grilo, de Goiânia, boa noite. Jacira, Dona Vanúzia, que Deus te abençoe. Célia, diretamente lá dos Estados Unidos, também aqui com a gente, boa noite, seja bem-vinda. Dona Margarida Bessa, de Uberaba, seja muito bem-vinda. Kênia, boa noite, seja bem-vinda. Uma alegria ter vocês, uma alegria ver essas mensagens aqui. Muito obrigada. Bom, iniciando o nosso estudo, depois nós faremos as nossas vibrações e preces, né? Nós vamos hoje dar uma estudada neste livro. Eu vou ficar bem exibida aqui mostrando o meu livro capa dura, porque eu adquiri a coleção da série psicológica da Joana de Ângeles. Ó, capinha dura, livro lindo. Estou aqui fazendo propaganda para a Mansão no Caminho, para o nosso querido Divaldo. Então, hoje, o nosso capítulo, a nossa lição é deste livro, Conflitos Existenciais, que é um dos livros da série psicológica Joana de Ângeles, e Conflitos Existenciais, a psicografia do Divaldo, a mentora que trará a nossa lição de hoje, através da psicografia do Divaldo, é a nossa querida Joana de Ângeles, né?
Então, hoje nós vamos falar sobre coragem. Né? Estou aqui com as minhas anotações, né? Porque eu leio e acrescento alguma coisa, tal, né? Então, primeiro eu queria lembrar o seguinte: muitas vezes na nossa jornada, a nossa caminhada fica muito árdua. Isso acontece com todos nós. São momentos em que a gente vivencia lições tão profundas, são tarefas tão desafiadoras e são momentos difíceis que nós sentimos como se estivéssemos abandonados em meio a um deserto, porque não é fácil vivenciar alguns momentos da nossa vida. E a gente se sente cansado, perdido, com sede nesse deserto e solitário. Em dias assim, muitas vezes a gente duvida da nossa capacidade de seguir em frente, de reerguer. E a gente muitas vezes se vê como incapaz de seguir em frente e muitas vezes é difícil dar um passo adiante. E ficamos paralisados pelo medo e por uma crença de que não conseguiremos. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos assim, ou estamos nos sentindo assim. Faz parte, não de um castigo, mas do nosso processo de crescimento. E nós amadureceremos. Quando passar, a gente vai olhar para trás e vai falar: que maravilha, eu venci. Mas acredite, é exatamente nestes momentos de dor e provação que nós precisamos prestar uma atenção maior ainda, para sentirmos sobre a nossa cabeça um sopro divino. A nossa cabeça pode estar aflita, o nosso corpo ferido. Parece que tudo ao redor vai desmoronar, mas nós sentimos a presença divina. Existe um mundo espiritual repleto de amor, equipes e falanges com o máximo amor nos seus corações, sempre cuidando de nós, sempre cuidando de cada etapa da nossa jornada. Essas equipes, esses anjos da guarda, os mentores, toda essa espiritualidade amiga, familiares e amigos que já habitam a outra dimensão, estão sempre prontos para nos acolher em seus braços e para curar as nossas feridas e aliviar a nossa dor. Eles também nos mostram a coragem, tantas vezes adormecida dentro de nós, tantas vezes inerte, tantas vezes esperando aquela pequena fagulha que fará com que o fogo seja belo e cumpra o seu papel. Pensando nisso, nós resolvemos hoje falar sobre a coragem. No capítulo 18 deste livro, Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, fala sobre a coragem. Capítulo 18, o título é Coragem. E tem uma parte que fala como desenvolver a força e a coragem, né? Porque o que a gente percebe é que muitas vezes a gente está com aquela coragem, mas a gente se sente sem força. Então nós precisamos de desenvolver essa força para que a coragem possa atuar, né? Se movimentar, nos colocar em movimento. Bom, olhei no dicionário várias definições de coragem, né?
para ver se a coragem do dicionário tem a mesma definição aqui do texto de Joana de Ângeles. Então, no dicionário, o que é coragem? Força ou energia moral diante do perigo. Força ou energia moral diante do perigo. Sentimento de segurança para enfrentar situações de dificuldades. Atributo de quem tem determinação para realizar atividades que exigem firmeza. Força física também para suportar o esforço que demanda um tempo prolongado. Então, no próprio dicionário, nos traz a ideia da força física, da força moral, da firmeza, como sendo o centro da coragem, né? Então, Joana de Ângeles divide esse capítulo em 3 partes muito interessantes. Primeiro, ela fala da origem da coragem, né? Depois, ela vai falar do desenvolvimento da força e da coragem. E ela termina falando sobre a aplicação da coragem. Então, um capítulo bem didático, gostoso. Eu separei algumas partes principais para ir lendo e comentando com vocês. Espero que não fique cansativo. Mas foi um capítulo que eu gostei muito de ler, porque ele está bem escrito, ele está simples, e a gente vai traduzindo. Sempre que a gente se dispõe a estudar um novo tema, é importante a gente mentalizar que nós estamos nos abrindo para que essa luz do conhecimento deste tema penetre o nosso coração e a nossa mente. Então, vamos juntos, né? Bom, Joana de Ângeles começa falando que a coragem pode ser incluída na lista das virtudes humanas, tamanhos benefícios que ela propicia ao espírito, à existência de quem a tem, de quem a desenvolve. Joana nos fala que a coragem, ela está radicada no cerne do ser. Então, nós nascemos, né? O nosso espírito, que é o cerne do ser, porque nós somos espíritos no corpo de carne, nós temos essa coragem que também foi adquirida muito e muito do modelo da nossa coragem através das experiências das muitas vidas que tivemos. As experiências morais, as experiências de conquistas sociais, né? Então, tudo isso foi construindo essa coragem internalizada em todo o ser humano. Então, nós já nascemos com essa história no nosso inconsciente das vidas que vivemos. Então, Joana fala que nessa nossa história de vida, em algum momento, nós saímos dos instintos e começamos a desenvolver valores morais nas experiências mais simples. E quando os valores morais foram sendo colocados, internalizados por nós, em experiências simples, a gente teve o nosso espírito indo em frente e não recuando. Então, nós não desistimos de enfrentar muitas pequenas e grandes dificuldades, porque já estávamos construindo essa coragem dentro de nós. Então, nós fomos adquirindo uma consciência de valorizar a vida, e a coragem nos deu o recurso de crescermos interiormente. Porque o crescimento não se dá só no biológico, mas no psicológico,
né? Também no espiritual. Depois que nós adquirimos esses valores morais e já tivemos um pouco da experiência de não desistirmos, mas de lutarmos para manter os nossos valores como seres humanos, indivíduos e sociedade, surgem as lutas inevitáveis que Joana traz. A luta entre o ego e o self, que vai ainda prosseguir por um longo período, até que o self domine todas as instâncias. Quando Joana fala isso aqui, ela traz a primeira forma de coragem que ela está abrindo. A coragem grandiosa, talvez a mais difícil, que é a coragem da superação do ego. Porque ela é totalmente feita de despojamento, abandono pessoal e sublimação do self. Então, como entender essa diferença de ego e self? Porque Joana nos traz um conceito psicanalítico de Jung, né? Então, só para vocês entenderem de uma forma bem simplória, bem simples. O ego ele estaria num ponto mais raso da nossa mente, a mente consciente. O ego nessa psicologia, né, nesse conceito, seria uma pequena parte da nossa psique. Então, o ego é como se fosse o centro da nossa consciência, certo? O self seria a nossa mente inconsciente, né? A totalidade do que somos. Então, o self seria o centro da nossa personalidade total. Para Jung, é como se o self incluísse a consciência, o inconsciente e o ego. Então, o self é algo mais amplo, mais profundo, né? Por isso que Joana de Angelis fala, é uma coragem grandiosa da superação do ego. O ego está mais raso, mas ele nos comanda ainda. Saímos do instinto e temos este comando do ego, que é um pouquinho mais narcísico, que é um pouquinho mais centralizador, né? Então, nós estamos caminhando para a grande conquista do self. E para isso, nós precisamos superar o nosso ego. Bom, é isso que a gente tem que ter em mente. Essa primeira grande coragem que Joana nos traz. Porque ela vai dividir essa lição em várias coragens diferentes, né? Então, essa coragem de superação do ego é um desenvolvimento interno, é um crescer necessário na estrada evolutiva. Só que ela diz que aqueles que ainda não desenvolveram aqueles valores morais, tá, né, muitas vezes desistem das batalhas, onde a coragem desempenha um papel de alta importância. E ela explica que a coragem se desenvolve lentamente, passando de um estágio para outro e vai galgando degraus mais elevados. Dessa forma, quando eu termino aqui de adquirir uma coragemzinha, ponto meio, eu subo um degrau e vou atrás de conquistar minha coragem 1, a 1,5, a 2, entendeu? E quanto mais eu vou galgando esses degraus de coragem, fortalecendo essa virtude em mim, mais confiante eu fico. Então, ajuda a minha autoconfiança a adquirir e não desistir do processo de trabalhar a coragem no meu ser. E aí, Joana traz um exemplo da coragem de Jesus, né?
A coragem de Jesus em toda a sua tarefa, em evangelizar, em reencarnar neste mundo tão ainda primitivo para ele chegar, o espírito do tamanho da luz que ele tinha. E ele foi muito corajoso e não desistiu de nada. Ele nos mostrou que tinha ali os seus discípulos tão imperfeitos, mas ele via a qualidade de cada um e cada um fez um trabalho excepcional. Mas ele fala de coragem com Pedro, porque ele fala que Pedro não teria coragem de estar com ele, mas que o negaria 3 vezes. E Pedro, ainda incapacitado de entrar em contato com essa luz da coragem, nega. E Pedro, em um momento no Jardim das Oliveiras, para defender Jesus, ele saca sua espada e corta a orelha do outro. E Jesus mostra que aquilo não é coragem, aquilo é raiva e medo. E Judas, que não conseguiu encarar o que havia sido feito, desiste da vida e suicida. Anos mais tarde, Pedro começa, a trabalhar intensamente. E ele deixa de ter medo do enfrentamento. E ele passa a seguir os ensinamentos de Jesus mais de perto. Então, Pedro vai construindo uma estrada e escalando aqueles degrauzinhos da coragem de forma maravilhosa. E ele se entrega plenamente para Jesus. E no final da sua vida, ele dá a sua vida para Jesus. A gente vê a diferença dos caminhos escolhidos por Judas e por Pedro. Um enfrenta as adversidades, o outro foge e foge da vida. Então, a coragem moral de Pedro, Joana traz esse conceito. A coragem moral de Jesus, né? Que não se desequilibram diante das inúmeras pequenas lutas, das médias e das grandes, ao longo de toda a vida. Isso é muito bonito, né? Quando a gente pensa. Bom, aí Joana fala da importância dessa coragem moral e ela nos lembra que muitos que são heróis nas batalhas públicas e que aparecem e tudo mais, se desequilibram diante de lutas íntimas, nas enfermidades, nas desgraças econômicas e sociais, políticas ou artísticas, na escassez, nos dramas do sentimento, porque ainda lhes falta coragem. Então, Joana disse, torna-se indispensável que o indivíduo cultive os sentimentos do dever reto como essenciais para o desenvolvimento da coragem, porquanto somente assim terá forças para o enfrentamento. Então, a coragem moral, ela dispensa circunstâncias e posições relevantes. A coragem moral, qualquer um tem acesso. É um valor que vai perdurar. E conquistar a coragem moral é uma proposta moderna para a aquisição da saúde integral. Porque a coragem moral permite enfrentamentos internos. Né? Quando Pedro
enfrentou o outro com a espada, bancando o valentão, ele não estava sendo corajoso. Ele estava sendo raivoso e medroso. Quando ele segue Jesus, constrói a igreja do Cristo, ele já havia adquirido a coragem moral. Então aqui, Joana começa falando, né? Como é que se desenvolve essa força e essa coragem? E ela diz que nestas vidas nossas, a virtude da coragem, ela começa no momento que nós, enquanto indivíduos, nos libertamos da proteção familiar. Quando nós estamos ali no nosso núcleo familiar, dentro ali, né? Ainda não tivemos o contato com o social mais amplo, a gente ainda tem uma dependência grande dos nossos familiares, dos nossos pais. Então, quando a gente sai da segurança familiar, começando a frequentar a escola, né, na infância, é muita coragem nessa separação dos pais, né? Quando a gente começa a se desenvolver e vai caminhando para frente. Então, ali do primeiro grau, aquela criança vai se tornando um adolescente. Até o dia que vai para a aula, né? E nessa adolescência tem muitos enfrentamentos. É preciso lidar com muitas frustrações. É preciso lidar com essa diferença, esse corpo que está chegando, que está mudando. E aí, entra na fase adulta e começa a assumir responsabilidades que antes não assumia. Então, a coragem, ela é despertada, porque ela está lá, né? Muito da nossa coragem já está ali no nosso inconsciente, lá no fundinho do nosso espírito. E quando a gente começa a vivenciar essa vida, ela começa a ser despertada. Ela começa a se desenvolver. É aquela sementinha que está debaixo da terra e que começa a florescer ali, a surgir naquele solo. Então, neste período em que nós estamos desenvolvendo a nossa força, a nossa coragem, é muito importante a aquisição da autoconsciência. E o que é autoconsciência? A gente precisa de ter consciência do que tem que ser feito, de como que precisa ser vivido a vida, dentro de uma realidade, sem fugas, sem disfarces, mas para a gente começar os enfrentamentos. Seja na realização de trabalho escolar, seja no não, a coragem de chegar até a menina, ou até o menino que a gente gosta, e falar, se declarar, né? Seja para apresentar um trabalho, um grupo, seja para participar de uma Olimpíada, os enfrentamentos vêm. Seja para começar a aprender a falar com o pai, com a mãe, colocar seu ponto de vista. É muito interessante, né? Mas com a autoconsciência, nós não fugimos da realidade. E o que acontece hoje? Inúmeras pessoas não são soltas e ficam presas dentro desse casulo que se torna o lar. E não crescem. E a coragem fica raquítica ali no cantinho. Então, a coragem se fortalece quanto mais eu enfrento a realidade, né? E não entro com mecanismos de defesa e de fuga psicológica. Nem sempre o desenvolvimento biológico, ele é juntinho com o desenvolvimento psicológico. Então, tem pessoas
Então, grandões, né, na adolescência, já são adultos, mas são muito infantis emocionalmente, né? E a coragem, ela faz com que a pessoa amadureça, porque a pessoa vai aprendendo, porque a pessoa não tem medo de viver e nem o medo de crescer e nem o medo de defender seus valores morais, né? E aí, a pessoa nessa autoconsciência, ela precisa de estar atento às imposições sociais, educacionais, às tradições familiares, e às vezes a pessoa que não está autoconsciente, ela se perde no meio de tudo isso e entra em processos de medos, ansiedades, inseguranças, que são como prisões que mantêm a pessoa lá na retaguarda, lá atrás, sendo que ela poderia estar lá na frente. A construção da coragem na minha infância, no chegar pessoas diferentes, né? Naquilo que era um triângulo, né, de pai, mãe e filho, e chega os irmãos, chega a grande família, depois chega a escola, os vizinhos, essas vivências, com tudo isso, vai formando e vai despertando essa coragem, fortalecendo a coragem. Muitas vezes, o que acontece com o adolescente que está com muito medo, ansiedade e insegurança? Ele se tranca no quarto, né? Em casa, não aparece no trabalho, fica até sem nota. Ele fica dentro de uma bolha, acreditando falsamente que aquela bolha é segura. Só que aquela bolha está enfraquecendo cada vez mais a sua coragem. Bom, então, a autoconsciência, ela ajuda a compreender esse processo e a discernir para acertar na escolha. Trabalhar com afinco, porque descobre que nada vem de graça, nada vem tão fácil, né? Com autoconsciência, a pessoa dispõe-se a errar, sabendo que depois ela vai acertar, que é uma experiência. Compreende a realidade como ela é e passa a não ter medo, mas sim a coragem de não desanimar, não desistir. A pessoa passa a ter uma força para não se entregar, nem a autocompaixão, ficar com pena de si mesmo, e nem a depressão. Todos esses processos, né, gente? A gente está vendo o aspecto da coragem. Claro que tem muitas outras coisas. Mas quando nós temos uma coragem solidificada, nos ajuda a passar por todos os outros processos que todos nós passamos sempre, né? Então, é necessário, sim, a coragem para ter uma tranquilidade na nossa existência terrena, física. E é necessária essa coragem para que o nosso espírito fique em paz com os nossos valores morais adquiridos ao longo da nossa existência como espíritos. Porque o espírito, ele é um ser integral, é imortal. Então, tudo isso que a gente traz de luz para dentro de nós, e a coragem passa a ser uma virtude de tanto bem que faz esse espírito, ajuda esse espírito a seguir adiante. Depois, Joana de Ângeles fala que todos nós precisamos ter uma coragem fraternal para termos a coragem de estabelecermos vínculos de amizade profunda, capaz de resistir a discordâncias, a agressões e colocar no nosso espírito bons sentimentos, para que a gente tenha boas amizades, bons namoros, bons relacionamentos de qualquer natureza,
Então, isso é o que ela chama de coragem fraternal. Ter a coragem de investir nos relacionamentos. E depois, Joana de Anjos nos traz a coragem da autossuperação, que é insistir nos bons sentimentos, para que os nossos bons sentimentos possam vencer as nossas más tendências, para que o nosso lado de luz vença as nossas sombras internas. A autossuperação, né? É se dispor a crescer interiormente. É uma coragem dinâmica, criativa, que não esmorece. Então, a coragem da autossuperação passa a ser uma bravura moral. Porque é dentro de nós que nós estamos nessa luta, né? E é uma luta que quanto mais corajosos, mais tranquila vai ser. A gente vence com mais facilidades cada etapa. Depois Joana fala a coragem real. Porque a coragem real, ela é separada do heroísmo. Muitos dos heróis não conseguem estar com os enfrentamentos, né? E a coragem vai ser o estímulo para desabrochar dentro de todos nós valores que às vezes estão lá guardadinhos, né? Desejos, sonhos, e que a gente guarda e não consegue colocar fazendo parte da nossa vida. Então, olha que bonito. Aí ela fala, né, dessa coragem que nós conseguimos criar, oferecendo beleza através da arte, da cultura, da religião, da bondade, da solidariedade, quando a gente tem a coragem de ser diferente. Pense em Van Gogh, Monet, né? Como é que os quadros que não têm uma forma diante daquele momento que todos os detalhes de um corpo humano e de tudo mais era moda. E chega ali aquela coisa, né? Que passava a impressão que era um barco, mas não tinha detalhes. Maravilhoso o impressionismo. Amo. A coragem de ser diferente. Quando a gente vê um chacrinha que coloca aquela roupa espalhafatosa, uma buzina e tal, e fica anos trabalhando, fazendo programa de calor. A coragem de ser diferente. Começam campanhas, como, por exemplo, numa festa de aniversário, escolher algum item para ganhar de presente. Né? A coragem de ser diferente. Mas é um diferente com valores morais, que vão chamar a atenção e que não vão prejudicar ninguém. É o diferente que encanta, porque é o diferente que nos leva a desejar evoluir e que nos faz entrar em contato com o amor e a luz que existe neste mundo. Então, a coragem de ser diferente é quando esse gênio criativo que existe em mim vai se solidarizar, né, com todos ao meu redor e expressar sentimentos. E assim começam os movimentos culturais. A coragem de ser diferente foi o que Jesus fez. Que ele respeitava as leis judaicas, mas ele trazia os ensinamentos e sentava com Zaqueu em uma mesa. Acolhia os publicanos. Deixou que uma mulher que sangrasse tocasse o seu manto. E chama atenção sobre isso. E cura cegos, paralíticos, doentes. Jesus era diferente. Porque ele já havia encontrado uma luz no seu processo evolutivo que nós ainda não encontramos, mas haveremos de encontrar. E depois Joana fala da coragem de lutar
para não esperar compensação, mas lutar pelo que a gente acredita e não desistir jamais. Então, é aquele beija-flor que, diante da floresta pegando fogo, vai até o riacho, pega uma gotinha e joga naquele incêndio. Vai apagar? Não, mas está lutando e fazendo a parte dele. Então, é contribuir, né, para a inteligência, o sentimento, colocarem o mundo, fazerem do mundo um lugar melhor. E Joana fala uma frase que eu trouxe aqui para vocês verem, que coragem é mais do que destemor ante perigos. Porque a coragem é a conquista da nossa autoconsciência. Porque é essa conquista que vai facultar a segurança nas possibilidades de meios valiosos de prosseguir na conquista de si mesmo. Olha que coisa linda. Nós estamos nos conquistando, porque conquistamos a luz para que ela habite em nós. Estamos conquistando todo o meio que vivemos. Estamos conquistando a vida maior, que não é deste mundo. E depois Joana fala da coragem diante de doenças devastadoras, que tantas pessoas entram na desesperação incontrolável e outros lidam com uma força, uma segurança. E aí Joana fala que o desconcerto emocional contribui para uma exacerbação da sensibilidade e transforma-se em aflição desmedida. Então, o desespero diante das doenças devastadoras, ele vem desse desconcerto emocional. E falta a coragem de acreditar e de vivenciar a sua fé, de que tudo faz parte do nosso processo evolutivo, que ninguém há de passar o que nós teremos que passar, mas que o nosso caminho é nosso, o nosso aprendizado, a nossa dor, a nossa vitória é nossa, porque o outro tem as dele. Cada estrada é individual, como fechos, né, de luz que se encontram para fazer uma luz maior. Mas nós não podemos condenar, mas nós precisamos de trabalhar isso em nós e no outro. A força, a fé, né? E aqueles sentimentos que vão fortalecendo a nossa coragem, da esperança e da certeza do amparo que nunca nos falta. Então a coragem, ela precisa ser exercitada diante de pequeninas coisas e nós precisamos prestar atenção para comemorarmos cada vitória que conseguirmos trabalhar. Então é uma experiência necessária passarmos pelas nossas dores para que nós saímos mais fortes, não para sermos destruídos. Tudo nos fortalece. Tudo é aprendizado, tudo é do Pai. E aí Joana traz a coragem para prosseguir com ânimo forte, assumir a nossa identidade pessoal, tomar posse de quem somos, de quem ainda somos no erro, mas de quem desejamos ser no acerto. De quem ainda somos nas lutas, mas de quem seremos após essas lutas diante das vitórias. Então, Joana fala que diante da coragem para prosseguir de ânimo forte, nós vamos adquirindo uma harmonia interior. E a consciência vai ficando tranquila, lidando com tudo que vai chegando.
Muitas vezes confundem-se coragem com intemperança, com agressividade, com intempestividade, com luta, né? Tudo isso é reação de medo, né? Ou medo que é expresso, ou medo que é guardado, né? Disfarçado. Mas a coragem, ela estimula o trabalho, ela estimula a realização de tarefas difíceis, porque sabemos que essas tarefas são o plantio para colheitas futuras. Seja dedicação ao estudo para fazer um concurso, seja uma dedicação a um doente para que esse doente se cure, seja nas obras dignificadoras como a mansão no caminho, né? Mesmo quando as circunstâncias estiverem desfavoráveis, tenha coragem para prosseguir de ânimo forte. E nós não podemos nos esquecer que existem os recursos psicoterapêuticos, porque nós temos os profissionais da psicologia para auxiliar aqueles que os procuram, para propiciar a coragem e para estar junto neste processo de autoconsciência, do despertar da coragem que já existe, mas que está só ali adormecida, precisa de acordar. E aí, Joana termina com a seguinte frase: como corolário da coragem moral superior, o amor desempenha uma função primordial naquele que se candidata à aquisição da harmonia no processo da sua evolução. Uma coisa é a gente evoluir harmonicamente, subindo esses degraus. Outra coisa é a gente tropeçando, caindo, esfolando. Não precisa, né? Então, eu só queria fechar com vocês as falas, desculpa, as falas de Joana de Ângeles aqui. As coragens citadas por ela. Só para ficar aqui fresquinho na nossa memória. A coragem grandiosa da superação do ego, para que o self seja a nossa conquista. A coragem moral, como por exemplo a de Jesus e posteriormente a de Pedro. A coragem fraternal dos laços saudáveis, de investirmos na amizade, em relacionamentos, de amor, de sexo, tudo que faça o bem para nós, né? O companheirismo, o colega de trabalho que se transforma num excelente amigo. Isso é a coragem fraternal. A coragem da autossuperação, de vencer as nossas sombras e de conquistarmos, vencermos os nossos medos, as nossas depressões, as nossas ansiedades. A coragem do real enfrentamento, que não é aquela de faz de conta, mas é a coragem verdadeira, não aquela que aparece no jornal, né? A coragem de ser diferente para que o nosso potencial criador venha e faça a diferença e embeleze esse mundo. A coragem de lutar, de não nos acomodarmos, mas de nos mexermos e de fazermos o diferente. A coragem diante das doenças devastadoras, sabendo que não passamos nada do que não é para passarmos, mas que estamos sendo amparados. E que o poder, a nossa coragem de pensar positivamente, a nossa coragem de acreditar na cura, nos tratamentos e de enfrentar cada dor, nos levará a uma vitória maravilhosa da doença, não, da saúde, sobre todas as doenças. A coragem de prosseguir com ânimo forte, de não desistir jamais, por mais difícil que seja. E o ânimo tem que ser mais forte quanto mais difícil for a situação. E a coragem da moral superior, onde o amor
é a função primordial que vai instalar a harmonia nos nossos seres para que sigamos em harmonia o nosso processo de evolução espiritual. Este é o recado de Joana para nós. Eu achei lindo, não sei vocês. Mas agora eu quero fazer algo um pouquinho diferente. Como a gente mexeu muito e a nossa coragem está aqui sendo trabalhada, eu quero fazer uma mentalização para prepararmos para a nossa prece final. Tá certo? Coloque-se de forma confortável. Se tiver o celular, deixa de lado, não precisa me olhar, só escuta no computador, na cadeira, na cama. Fique em uma posição confortável. Feche os olhos. Feche os olhos para entrar em contato com você, para poder facilitar a autoconsciência do quão corajoso você é, para despertar essa coragem que existe aí e equilibrar, harmonizar o seu ser. Fechando os olhos, respire profundamente, puxe o ar pelo nariz, soltando pela boca. E de olhos fechados, na sua tela mental, imagine que você está no meio de um grande deserto. Para todos os lados você só vê areia. Sinta essa aridez ao seu redor. Você está sozinho, mas você vai percebendo que pelo seu lado da esquerda, você vê uma grande luz chegando. Uma forte luz. E você percebe que é alguém do plano superior chegando do seu lado. Pode ser o seu anjo da guarda, seu mentor, espírito amigo. Ele vem na sua direção, um ser iluminado, amigo. E ele te passa uma sensação de ser tão forte. Chega perto de você, abre os braços. E das suas mãos sai uma imensa luz branca que se estende em todas as direções. E quando você olha aquela luz tocando na areia, acontece uma coisa linda. A luz toca na areia e vai surgindo no meio daquele deserto uma vegetação fresquinha, viçosa, e vão surgindo aquelas pequenas gramíneas, arbustos verdes, flores. E você vê que essa luz, ao tocar a areia, faz com que surjam rios, cachoeiras, surgem as árvores frutíferas de diferentes tipos, flores lindas de diferentes espécies, e aquela paisagem vai mudando, porque lindos animais começam a chegar e aproveitar desse ambiente paradisíaco, e você percebe que onde a areia a vida vai ressurgindo ao seu redor, em todas as direções. E perto de você, naquele rio calmo, lindo de águas transparentes, você vai se agachar e beber a água da vida. Sacia sua sede, assim como Jesus um dia saciou a sede da mulher samaritana. Coma um fruto docinho, sentindo esse prazer que vai saciar a sua fome. Brinque com os animaizinhos que estão ao seu redor.
proteção, sinta a paz no seu coração e ao seu redor. Desperte em você a confiança na vida, que o universo está provendo você de tudo que você necessita. Essa fé, essa confiança na vida, no Pai, no universo, enche o seu peito de uma coragem que estava aí dentro adormecida. Curta esse momento de olhos fechados, enquanto nós dissemos: Pai de infinita bondade, nós te agradecemos este momento de luz, este momento em que estamos todos recebendo a expressão da vida maior, através das nossas energias e da energia de todos os que estão conosco neste momento. Abençoa cada lar, cada familiar, daqueles que estão aqui agora recebendo este tratamento. Pai querido, que nós possamos nos sentirmos plenos de coragem, de vida, de fé e de esperança. Que nós possamos doar o nosso melhor para aqueles nossos irmãos que estão doentes do corpo, da alma, da mente. Que onde haja sofrimento nesta terra bendita, o Senhor possa levar esta luz, levando vida, fé e esperança. Seja nas regiões de paz, paradisíacos, seja nas regiões das guerras que estão ocorrendo, seja nos palácios, nos palacetes, nas mansões, seja nos casebres, naquelas casinhas feitas de plástico preto com madeirite. Seja no nosso país, como em todos os países do mundo, que essa luz envolva o planeta Terra, assim como envolveu os nossos corações, envolva o coração de cada ser vinculado a esse orbe terrestre sob a proteção de Jesus. Cada ser encarnado ou desencarnado receba essa luz em nome do Pai. Que possamos nos sentir plenos, revigorados e não nos esquecermos dessa lição. Que a coragem já está construída no nosso profundo ser e que nós hoje a despertamos e vamos deixar que ela atue, que se movimente e que traga vida às nossas vidas, luz para os nossos olhos, amor para os nossos corações, terra firme para os nossos pés andarem, abraços verdadeiros nos relacionamentos que sustentarmos e, acima de tudo, a esperança, o desejo, a vontade de seguirmos a escalada evolutiva para chegarmos a Ti, Pai. Obrigada, Pai querido. Obrigada, José e Maria, pela coragem de terem trazido Jesus a este mundo. Obrigada, Jesus, pelos ensinos do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Obrigada, Espíritos queridos, abençoados que estão cuidando de nós agora. Obrigada aos médicos e enfermeiros que cuidam de nós, das nossas águas. Obrigada a todos que estão aqui presentes, ouvindo, doando a energia, se conectando nessa grande falange que hoje somos. Finalizamos este momento de estudo oração dizendo que assim seja.
Meus amigos, eu estou bem, vocês me contem aqui no chat. Voltando para a Terra, né? Para nossa vidinha, mas com o nosso coração quentinho, cheio de amor, de coragem, né? De desejo de trabalharmos em nós tudo que há de maravilhoso. E isso é muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Quem gostou da lição, dê um like. Quem quiser, pode compartilhar o vídeo com algum amigo, com quem quiser. Quem ainda não curtiu, curta o nosso canal, se inscreva. Né? E sexta-feira estaremos aqui juntinhos de novo. Só que sexta acontece estudo e oração às 18 horas. Segundas e sextas, 18 horas. Quartas, 20 horas. Sigamos juntos. É muito bom estar com vocês. Uma noite abençoada para todos nós. Uma quinta maravilhosa. E até sexta, se Deus quiser. E Ele há de querer. Boa noite. Muita gratidão por vocês existirem nas nossas vidas. Até lá.